Hoje eu vou falar sobre relação sexual após o parto. E eu vou responder algumas dúvidas, como: quando retomar a vida sexual pós-parto? Por que a primeira relação pós-parto dói? Quando a lubrificação feminina volta ao normal? Como melhorar a lubrificação feminina? Como saber se eu fiquei frouxa após o parto? E quando iniciar o uso de anticoncepcional após o parto? Olá, eu sou a doutora Maria Emília, falo de São José dos Campos e atendo tanto presencial quanto online. Para saber como agendar a sua consulta, acesse a descrição desse vídeo. Vou começar falando quando retomar a vida sexual após o parto. Então, o recomendado são esperar 40 dias, porque nesse período existe um risco maior de infecção puerperal, porque o útero está retomando ao seu tamanho original. E, por exemplo, quando tem um parto normal, o colo do útero está dilatado, então ele vai voltando. Então isso é mais fácil de ter alguma infecção puerperal quando tem relação sexual antes dos 40 dias pós-parto. E muitas mulheres referem que as primeiras relações sexuais após o parto doem, sente a vagina ressecada. E isso acontece por uma questão hormonal. Então, principalmente quando a mulher amamenta, leva mais tempo para a lubrificação voltar ao normal. Isso leva em torno de 6 meses para a lubrificação voltar ao normal. E é como acontece na menopausa, a vagina fica mais atrófica, mais ressecada. E algumas das formas de fazer isso melhorar é com o uso dos lubrificantes. Então a gente recomenda que seja utilizado lubrificante na relação sexual, tanto a paciente quanto o parceiro. E existem os hidratantes, então que servem para hidratar a mucosa vaginal. Então a gente recomenda que use uma vez a cada 3 dias. Porém, o hidratante, assim como um hidratante de corpo, como na pele, a gente passou o hidratante, toma banho e saiu. Na mucosa vaginal ainda dura 3 dias. Não faz uma mudança dessa mucosa vaginal. Ela não recupera o trofismo da mucosa que está atrófica. Então, ele só serve para hidratar. O que existe que serve para melhorar, então, a qualidade da mucosa vaginal, deixar ela mais espessa, com mais hidratada, mais colágeno, existe o laser. Então, o laser íntimo é um procedimento de consultório, ele não tem nenhum risco, então, para a mãe, nem para a amamentação, nem para o bebê, e ele pode ser utilizado uma sessão a cada 3 meses, no período de 3 meses a gente faz, então 3 sessões, e ele já serve para todo esse período do puerpério, para a mulher ter uma relação normal, sem ter dor, sem ter fissuras, que são aqueles cortes que podem acontecer na relação sexual, então aqueles cortes na entrada da vagina por conta da mucosa estar atrófica, ou até sangramento que pode acontecer, então dá para utilizar o laser íntimo. Também existe tratamento com o hormônio, só que, claro, precisa conversar com o seu ginecologista para ver se pode utilizar o hormônio. Então a gente usa creme de estriol, de estrogênio, usa uma vez a cada 3 dias para melhorar a mucosa vaginal. O ideal é que consiga passar esse período sem precisar do creme de hormônio, por isso que a gente usa os hidratantes, os lubrificantes e o laser ginecológico. Como saber se eu fiquei frouxa após o parto? Então, isso é uma queixa muito comum das mulheres se referirem vagina larga ou garulitas, que é soltar gases pela vagina na relação sexual depois do período do parto. Existe uma medida para isso que se chama POP, que a gente mede então o hiato genital, que é o tamanho da uretra até o corpo perineal, que é a fúrcula vaginal, a entrada da vagina, e a medida do corpo perineal, que é da fúrcula vaginal até o ânus. Então, a rotura do corpo perineal, que é essa medida da fúrcula, da entradinha da vagina até o ânus, pode acontecer a rotura disso no parto. Então, no momento que
passa o bebê ali pelo canal de parto, pode romper dois músculos que tem ali, que é o bulbo cavernoso e o transverso superficial do períneo. Existe o ginecologista especialista em assoalho pélvico, que é o uroginecologista, que está mais treinado para fazer esse tipo de avaliação do POP, que são essas medidas, saber dizer se houve ou não uma rotura. Em caso de rotura do corpo perineal, então o tratamento ele é cirúrgico, a gente reconstrói, é uma cirurgia da perineoplastia que vai reconstruir esses músculos que romperam na passagem do bebê. E existe um aparelho que é o HIFU, ultrassom microfocado, que ele serve para apertar o canal vaginal. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre isso, falando desses dois tratamentos, e eu explico lá melhor sobre isso. Quanto ao uso do anticoncepcional, quando iniciar? Então, normalmente se recomenda iniciar 3 a 4 semanas pós-parto, porque nesse período é muito difícil a pessoa engravidar. Dá para fazer já uma injeção da medroxiprogesterona no período no parto imediato, ou uma inserção de DIU no momento do parto, tá? Se a inserção do DIU não for feita no momento do parto, precisa aguardar 45 dias, porque nesse período existe um risco maior de expulsão do DIU por conta do útero estar contraindo. E se for optado por o uso do anticoncepcional oral de tomar, a gente usa as pílulas de progesterona, a gente não usa o anticoncepcional normal, que é com estrogênio, porque esse atrapalha a amamentação. Então a gente vai usar só as pílulas de progesterona, ou a inserção do DIU, ou a inserção do Implanon, que também pode ser feita no pós-parto imediato, que é o implante que coloca no braço. Ele é muito utilizado no período do pós-parto porque ele é altamente eficaz, então ele é 10 vezes mais eficaz que a laqueadura tubária, é 2 vezes mais eficaz que a vasectomia, e ele é um método reversível, então pode tirar quando não quiser mais utilizar, quiser engravidar de novo. Ele dura 3 anos o efeito dele e não interfere na amamentação. Então, tanto o DIU, seja ele hormonal ou o DIU de cobre, quanto o Implanon, eles são excelentes para o período do puerpério, não interferem na amamentação e são muito eficazes, né? Até porque se for feito uma cesárea, tem que esperar no mínimo 1 ano para engravidar de novo. E no pós-parto imediato, o ideal é esperar ali um tempo, não existe uma restrição de tempo para engravidar de novo, mas o ideal é guardar, até porque vai ter um bebezinho novo ali na família. Comenta esse vídeo, o que você achou, como que tá sendo o seu puerpério, e compartilha com as amigas. Já aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. Eu vou deixar aqui uma sugestão de outro vídeo para complementar o assunto de hoje.